Olá a todos. Vamos para as aulas 20 e 21, que são os últimos assuntos da disciplina. E esse assunto está relacionado com a transferência de massa, né? Que é o último assunto, né, dentro da área de fenômenos de transporte, que inclui a mecânica dos fluidos, que vimos nas disciplinas de fenômenos de transporte 1 e 2, transferência de calor e transferência de massa. Esses dois últimos assuntos, estamos vendo em transferência de calor, né? Então, já vimos aí os fenômenos da condução, da convecção, da radiação, né? E estamos encerrando, né, a transferência de massa, que vai ser abordado de forma bem pontual, bem introdutória, ok? Então, vamos para a aula número 20, Fundamentos de Transferência de Massa. Então, estamos aqui compartilhando aqui, pessoal. Então, transferência de massa. A transferência de calor é provida pelos gradientes de temperatura. A transferência de massa num sistema ocorre de uma maneira análoga. A difusão de massa, numa mistura de vários componentes, ocorre aos gradientes de concentração. Então, fundamentos. Então, o fenômeno da transferência de massa pode ser definido como transporte de um componente de uma região de alta concentração para uma região de baixa concentração. Em que alta concentração seria, por exemplo, um vagão de trem ou de metrô bem lotado, com as pessoas muito próximas uma das outras, né? E aqui um vagão vazio, né, com todas as pessoas sentadas, né, e sobrando assento. Então, essa migração de massa ocorre de uma região de maior concentração para uma região de baixa concentração. Analogamente, o calor, ele flui de um sistema de maior temperatura para um sistema de menor temperatura. Então, fundamentos. A diferença de concentração do soluto, enquanto causa, traduz em força motriz necessária ao movimento da espécie considerada uma região a outra. O teor da resposta à reação desse movimento, em virtude de ação da força motriz, está associado à resistência oferecida pelo meio ao transporte do soluto. Tá? Então, pessoal, assim como na transferência de calor temos a resistência, né, ao fluxo do calor devido ao material, né? Então, no caso, a condução, o material sólido, na convecção, o fluido. Então, aqui também temos uma resistência a essa migração de massa, tá bom? Essa resistência está relacionada com a interação do soluto com o meio, a interação soluto-meio mais ação externa. Né? Só lembrando, pessoal, soluto, temos que recordar um pouquinho lá da química, né? Da química das soluções, que temos a solução, o soluto e o solvente. Né? Então, sendo bem didático, a solução seria o suco que tomamos, né? O soluto seria o pozinho do suco e o solvente a água. Então, soluto mais solução constitui a solução. Né? A ação externa relaciona com as características dinâmicas do meio e geometria do lugar onde ele se encontra. Convecção mássica. O movimento do soluto no meio, a difusão. Então, tipos de contribuição. Então, na transferência de massa, há diversas contribuições, mas as mais importantes são a contribuição difusiva, que é o transporte de matéria devido às interações moleculares, e a contribuição convectiva, auxília da matéria, ao transporte de matéria, como consequência do movimento do meio. Então, que está relacionado com a convecção, né, que ocorre concomitantemente com o transporte de matéria. Concentração. Então, a concentração mássica é a relação entre a massa da espécie e o volume ocupado. O que é essa espécie? Essa espécie é um constituinte de
de uma mistura. Né? Então, por exemplo, um gás que é formado por CO, CO2, O2, N2. Então, CO, CO2, N2, O2 são as espécies dessa mistura de gases. Então, a concentração mássica, o ρ, né, é a massa de uma espécie pelo volume total dessa mistura. É muito parecido com a massa específica, né, que vimos em mecânica dos fluidos. Tá? E temos a concentração molar, que ao invés de ser a massa, é o número de mol dessa espécie, pelo volume total da mistura. Lembrando que massa, número de mol, é a massa pela sua massa molar. Né? Então, M sobre V é a concentração mássica. Então, temos a relação entre a concentração molar e a concentração mássica, que é a concentração mássica dividido pela massa molar. O que é a massa molar, pessoal? Também lembrando a química, é a soma das massas atômicas. Né? Então, cada elemento químico tem sua massa atômica, né, que está lá na tabela periódica. Então, por exemplo, o hidrogênio é 1, o nitrogênio é 14, o oxigênio é 16, né, e assim por diante. Então, concentração, a fração mássica é a concentração mássica da espécie pela concentração mássica total da mistura. Né? E a fração molar é a concentração molar da espécie pela concentração molar da mistura, ok? Para a fase gasosa, denominamos de YI, ao invés de XI, tá bom? Então, ainda em concentração, quando relacionada com a fase gasosa em condições ideais, as concentrações molares são impressas em termos de pressões parciais. Então, aqui, ó, a fração mássica, que é a massa da espécie pelo volume da mistura, né? É P, a pressão da espécie, pela massa molar da espécie, dividido por a constante geral dos gases perfeito, vezes a temperatura absoluta, ok? Então, aqui considerando o gás perfeito, né? Aqui a concentração molar é o número de mol da espécie pelo volume total da solução da mistura. Então fica a pressão da espécie dividido pela constante do gás perfeito vezes a temperatura absoluta, ok? Concentração, quando relacionado com a fase gasosa em condições ideais, as frações molares Y são expressas em termos de pressões parciais, onde P é a pressão total da mistura dos N gases. Né? Então, a fração molar é a pressão da espécie pela pressão total da mistura, ok? Então, a representação algébrica da lei de Dalton, onde Pi é a pressão parcial do gás que compõe a mistura. Então, a pressão parcial é a sua fração molar vezes a pressão total da mistura. Então, ainda em concentração, então, algumas definições básicas para uma mistura binária, né, de dois constituintes. Né? Então, temos aí a fração mássica, que é a massa, a concentração mássica da espécie pela concentração mássica total. Né? Aqui é a relação entre a concentração mássica e a concentração molar. Ok? Então, temos aí as relações. E agora vamos para os exercícios. Então, vamos trocar aqui de... Temos 3 exercícios aqui, pessoal. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Então, pessoal, vamos trocar aqui o arquivo aqui. O arquivo. E vamos aqui para a resolução dos exercícios aqui. Vamos lá, pessoal, então
o exercício 1, o número 20. Então, calcule a massa molar do ar considerando como uma mistura na seguinte proporção: 78% de N2, 20% de O2, 1% de argônio e 0,5% de CO2. Então, pessoal, então temos uma mistura, né, de vários componentes e vamos calcular a massa molar dessa mistura aqui. Então, pessoal, basta aplicar aqui, somar cada constituinte aqui, ó. Vou pegar aqui. Então, vamos lá, pessoal. Massa molar média, né, do ar. Então, o ar é composto por 78% de N2. Então, 0,78 vezes N2. Olha lá, pessoal, temos 2 de nitrogênio aqui. Então, 2 vezes. E a massa do nitrogênio é 14. Ok? E fecha. Mais 20% de O2. Então, mais 0,20 vezes O2. O2, né? 2 de O. Então, 2 vezes. O oxigênio é 16. Sua massa atômica. Tá lá na tabela periódica. Ok? Mais 1% de argônio. 1%. Só tenho 1 de argônio, né? O argônio é 40. Só conferir na tabela periódica aqui. Isso mesmo, 40 aqui. 40 mais 0,5% de CO2. Então, 0,005%. 0,5%. Vezes CO2. Olha só, pessoal. C é 12. Mais 2 de oxigênio. 2 vezes 16. E, pessoal, então, como fosse a média ponderada, né? Então, o professor estabelece aí P1 30%, P2 50% e os trabalhos 20%, né? Então, é uma média ponderada. Então, calculando aqui, pessoal. Então, a massa molar média do ar é 26,86 gramas por mol. Ok? Então, vamos para o exercício 2 agora. Então, calcule a massa molar da seguinte mistura gasosa: 5% de CO, 20% de H2O, 4% de O2 e 71% de N2, né? Okay? Lembrando que esse H2O é H2O vapor. Okay? Estamos falando de uma mistura gasosa. Então, pessoal, vamos primeiro calcular a massa molar média dessa mistura. Vamos lá, pessoal. Então, é 5% de CO2, 0,05 vezes CO. Então, o carbono é 12 e o oxigênio é 16. Mais 20% de H2O.
Então, 2 de H, o H é 1, mais O, que é 16, mais 4% de O2. 4 vezes O2. 2 de O. Então, 2 vezes 16. Mais 71% de N2. Então, 2 de N, o N é 14, o nitrogênio é 14. E, pessoal, fazendo esse cálculo aqui, então a massa molar média dessa mistura gasosa é 25,88 gramas por mol, essa mistura, né? Agora está pedindo as frações mássicas das espécies que compõem essa mistura. Então, a fração mássica aqui, pessoal. Então, vamos criar uma tabela aqui, pessoal. Uma tabela aqui. Tem uma tabelinha aqui. Tem uma tabela aqui. Okay. Então, essas são as espécies. CO, H2O, O2, N2. Né? E essa coluninha das espécies. Vamos fazer a coluninha da massa molar de cada espécie. A fração molar, que já temos, né? A fração molar, por exemplo, do CO é 5%, 0,05. Do H2O é 20%. Do O2 é 4%. E do N2 é 71%. Isso essa informação eu já tenho aqui, tá bom, pessoal? Essa informação eu já tenho, né? Porque o problema ele pede a fração mássica. Então, a fração mássica é a fração molar vezes a massa molar da espécie pela massa molar total aqui, da mistura. Da mistura temos que é 25,88, tá bom? Ok? Então, vai ficar... Vamos primeiramente calcular a massa molar de cada espécie aqui, né? Então, aqui, ó, CO é 12 mais 16, que é 18. Okay? Do H2O é 2 mais 16. Perdão, aqui é 28, tá bom, pessoal? Aqui é 28. 12 mais 16 é 28. Aqui 2 mais 16 é 18. O2, 2 vezes 16 é 32. Do N2, 2 vezes 14, que é 28 aqui. Ok? Então, basta calcularmos nessa expressão aqui. YI pelo M médio, que já calculamos aqui, tá bom? Então, vai ficar aqui, pessoal, 0,05 vezes aqui, 28, dividido por 5,88. 20 vezes 8 dividido por 25,88. 0,04 vezes 32 dividido por 25,88. E, finalmente, 0,71
vezes 28 dividido por 25,88 aqui. Vamos calcular o primeiro. Então dá 5,41. Pessoal, se quisermos aí passar em percentual, né, pessoal? Em percentual, tudo isso aqui, pessoal. Vezes 100, né, pessoal? 100. Só basta multiplicar por 100. Aí teremos o percentual, tá bom? Um percentual. Um percentual aqui. Essa coluna aqui. Então, aqui deu 5,41%. O segundo deu 13,91%. Terceiro aqui, 4,95%. O último, 76,82%. E aí, pessoal, então, calculamos aí as frações mássicas, né, de cada espécie que compõe a mistura. Então, por exemplo, o CO aqui, ó, a fração molar é 5% e a fração mássica é 5,41%, tá bom? Então, vamos para o exercício 3 agora. 20. Então, um recipiente com capacidade de 5 litros e pressão de 100 kPa contém 238 gramas de sulfidreto e 132 gramas de propano, C3H8. Né? O sulfidreto é H2S. Calcule os volumes parciais, os volumes e pressões parciais desses gases. Né? Então, aqui foi fornecido aqui, né, pessoal? A massa atômica de cada elemento. Então, o hidrogênio é 1, o enxofre é 32 e o carbono é 12. Ok, pessoal? Então, vamos aí resolver o exercício. Então, pessoal, vamos aí fazer por cada substância aqui, né? Então, H2O, o H2S, o sulfidreto e o propano C3H8 aqui. Vou calcular os dois aqui, pessoal, aqui. Separei os dois. Então, pessoal, vamos calcular primeiramente aqui, né, o número de mol, o número de mol de cada constituinte dessa mistura. Então, o número de mol, lembrando aqui, né, pessoal, que é a massa pela massa molar. Vou pegar aqui também, aqui, o C3H8. O C3H8 aqui.
Ok, pessoal? Então, a massa do sulfidreto é 238 gramas aqui, ó. 238 gramas. A massa molar do sulfidreto é H2S. Então, 2 vezes H, 2 vezes 1, mais 32. Tá? Aqui, ó. Um pouquinho. Ok, pessoal? 2 de H mais S. Então, aqui, pessoal, fazer essa continha, encontramos aí 7 mols de sulfidreto. Então, analogamente, né, vamos fazer isso para o propano. Propano aqui. O propano tem a massa de 132 gramas aqui. E a massa molar é C3, 3 vezes carbono, 3 vezes 12, mais 8 de oxigênio, 8 vezes 1. Ok? Então, calculando aqui, pessoal. Então, temos o número de mol do propano. Aqui. Deu 3 mol. Ok, pessoal? Então, calculamos o número de mol de cada constituinte aqui dessa mistura aqui. Então, pessoal, vamos calcular agora, pessoal, a fração molar dessa mistura gasosa aqui. A fração molar do sulfidreto e a fração molar do propano aqui. E a fração molar aqui do propano. Deixa eu ver uma página só aqui. Ok? Então, aqui, pessoal, basta fazer isso aqui. Então, de sulfidreto, temos 7 mols aqui. E o número de mol total? É só somar o número de mol dos dois constituintes aqui, né? Então, 7 mais 3. E fica fácil aqui, né? Então, dá 0,7. Analogamente, pessoal. Pega aqui. O número de mol de propano são 3 mol. E o total, 7 mais 3. Propano aqui. É 0,3, né, pessoal? Vamos lá, pessoal. Esse cálculo que eu fiz agora, pessoal, seria até desnecessário, né? Porque se eu tenho 2 constituintes, né? E a fração molar de um é 0,7, o do outro só pode ser 0,3, tá bom? Ok? Mas como trata de aula aqui, estou explicando aqui passo a passo para que todos entendam, ok? Mas por dedução, né? Se esse é 0,7, esse só poderia ser 0,3. Então vamos para os
os volumes parciais e pressões parciais. Vamos calcular primeiro as pressões aqui. Então, da formulinha, pessoal. Temos a pressão total, que é 100 kPa. Então, vamos lá, pessoal. Então, que é bem tranquilo aqui. A fração molar é 0,7. E a pressão total é 100 kPa aqui, ó. 100 kPa aqui. 100 aqui. Dá 70 kPa. Vamos fazer por propano. Propano aqui. Vamos lá, pessoal, aqui também, por dedução, olha só. Se minha pressão total é 100 kPa e de um constituinte é 70, e só temos dois, né? O outro só pode ser 30, tá bom? Mas também é só pegar aqui, pessoal, aqui, ó, a fração molar vezes perdão, aqui, a fração molar vezes a pressão total aqui. Ok? Então, a fração molar é 0,3 e a pressão total é 100, tá bom, pessoal? Agora, pessoal, vamos para os volumes parciais. O volume total é 5 litros. Então, quantos litros é de H2S e quantos litros é de C3H8? Tá? Pessoal, a pressão, o cálculo do volume é semelhante ao cálculo da pressão. Então, multiplica-se a fração molar pelo volume total, ok? Aqui. 0,7 também, vezes o volume total, que é 5 litros, né? Então, dá 3 litros e meio aqui. E aqui, mesma coisa aqui, pessoal. Molar pelo volume da mistura aqui, ó. Que é 5 litros aqui. Ou seja, aqui também, pessoal, se o volume total é 5 litros e temos dois constituintes, né? Sendo que um é 3 litros e meio, o outro só pode ser 1 litro e meio, tá bom? Ok, pessoal? Então, dos 5 litros, 3 litros e meio é de H2S e 1 litro e meio é de C3H8. Da pressão da mistura de 100 kPa, o H2S contribui com 70 kPa e o C3H8 com 30 kPa. Tá bom, pessoal? Então, resolvemos aqui os 3 exercícios da aula 20.
E vamos, pessoal, para a aula número 21, que é a continuação de transferência de massa aqui. Ok, pessoal? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela aqui, pessoal, com vocês aqui. Aula número 21, pessoal. Então, vamos continuar o assunto de transferência de massa. Então, pessoal, vamos falar sobre velocidades. Então, a velocidade não é apenas de uma molécula da espécie I, mas sim da média de N moléculas dessas espécies contidas em um elemento de volume. Como a solução é uma mistura de distintas espécies químicas, a velocidade com a qual escoa essa solução é dada pelas equações. Então, pessoal, também temos, né, a mássica e a molar. Então, a velocidade média mássica, V, ρ, é o somatório, das frações mássicas pelas velocidades de cada espécie, tá bom? Já a velocidade média molar é o somatório das frações molares pela velocidade de cada espécie. Olha a diferença, aqui é a fração mássica e aqui é a fração molar. Aqui é a velocidade mássica e aqui é a velocidade molar. Então, pessoal, ainda em velocidades, né? Então, a concentração mássica vezes a velocidade da espécie, né? E a concentração molar vezes a velocidade de cada espécie, né? E a velocidade local com que a massa da solução atravessa uma seção unitária colocada perpendicularmente à velocidade. Então, trata-se de uma velocidade absoluta, pois diz respeito à espécie química I. Tá? Essa velocidade pode ser referenciada a outro tipo de velocidade, né? Então, a da solução para a velocidade mássica, então é a velocidade da espécie menos a velocidade média mássica. Aqui, ó. E aqui, a da solução para a velocidade molar. Então, a velocidade da espécie menos a velocidade média molar. Né? Então, o resultado das diferenças, né, dos itens, né, 2 e 3, denomina-se velocidade de difusão, ok? Fluxo. Fluxo é a quantidade de matéria que atravessa uma superfície com uma superfície de área, né, num determinado intervalo de tempo, sendo gerado pelo gradiente de concentração. Então, novamente, pessoal, a massa ela flui de uma região de maior concentração para uma região de menor concentração, tá bom? Então, essa massa atravessa uma superfície, né, uma determinada área, né, num determinado intervalo de tempo, ok? Então, fluxo, né, tanto molar quanto mássico, dividido pela área superficial vezes o tempo. Né? Então, mols ou quilograma pela área, metros quadrados, e pelo tempo segundos, tá bom? Considerando o Sistema Internacional de Unidades. Tá bom, pessoal? Ainda em fluxo, então definimos, né, a velocidade de difusão como sendo a diferença entre a velocidade absoluta da espécie com a velocidade média, né, ou molar ou mássica. Então, portanto, um fenômeno difusivo e o fluxo associado será devido à contribuição difusiva. Então, J a Z e C igual a C, que multiplica a velocidade da espécie, menos a velocidade média molar. Né? Ok? E temos também o fluxo, né, associado à contribuição convectiva, né? Então, a diferença aqui, ó, aqui é a concentração molar vezes a velocidade da espécie menos a velocidade média
molar mais a concentração molar vezes a velocidade média molar. Então, lei de Fick da difusão. Tá? Então, considere um recipiente que contém dois gases, né? O gás A e o gás B, né? Sendo que a concentração do vermelho aqui, né, de A, ele é bem maior que de B, tá bom? A concentração molar aqui, ó. Então, Ca é maior que CB. Inicialmente, pessoal, esses dois gases estão separados aqui por uma partição aqui, tá bom? Então, temos uma divisória aqui que separa o tanque com os dois gases aqui. Ok, pessoal? Então, essa partição, ela tem uma espessura, né? Então, pessoal, aqui, ó. Ao retirar a partição, os dois gases difundem um através do outro, até que a concentração de ambos seja uniforme em todo o volume V aqui, ó. Então, aqui, pessoal, já temos uma mistura binária, né? Do gás A mais gás B. Né? Então, aqui a concentração de A, né? É maior que de B ainda, né? Temos mais, nessa mistura aqui, temos mais o vermelhinho do que o azul aqui, tá bom? Ok? Então, ó, houve uma difusão, né? De um através do outro, até que a concentração de ambos seja uniforme em todo esse volume aqui. Ok, pessoal? Então, pessoal, vamos para a lei de Fick da difusão. Então, estamos analisando, né, o gás A e gás B. Então, a concentração molar de A é o número de mol de A pelo volume, e a concentração molar de B é o número de mol de B pelo volume. Né? Então, a concentração total da mistura é o Ca mais Cb. E o volume, né, como já vimos no exercício 3, aula 20, né? Então, o volume total da mistura é o volume de cada elemento aqui, tá bom? Okay? Então, temos a curva do Ca e a curva do Cb. Né? Então, a difusão em estado estacionário para uma concentração mássica aqui. Então, temos aqui o ρ1, né? A concentração mássica de um, e a concentração mássica aqui de outro aqui, tá bom? Aqui temos aqui uma partição, né? Com uma determinada espessura aqui. Então, temos aqui menos DAB vezes o DρA, né, que é a concentração molar mássica, né, de A, pela espessura aqui. Então, tirando aqui da diferencial, então vai ficar menos DAB pela diferença de concentração, né, vezes dividido, né, por essa espessura aqui. Ok, pessoal? Então, vamos para os dois exercícios aqui. Então, exercício 1. Temos dois exercícios, 1 e 2. Né? Então, deixa eu trocar aqui o arquivo aqui, pessoal. Então, troquei errado aqui. Correto aqui. Vamos lá, pessoal. Então, exercício 1 da aula 21. Sabendo que as velocidades absolutas das espécies químicas presentes na mistura gasosa são, né? Então, a velocidade média molar, né, do oxigênio, né, é 10 centímetros por segundo. A velocidade, perdão, pessoal, aqui, a velocidade de cada espécie aqui, ó. Então, a velocidade do CO2 aqui, ó, do CO, perdão. A velocidade do CO é 10 centímetros por segundo. A velocidade do H2O é 19 centímetros por segundo. A velocidade do O2 é 13 centímetros por segundo. A velocidade do N2 é 11 centímetros por segundo. Sabendo que a fração molar é 5% de CO, 20% de H2O
4% de O2 e 71% de N2. Então, pessoal, está pedindo a velocidade molar média, né, da mistura, velocidade mássica da mistura e a velocidade de difusão do O2, tendo como referência a velocidade média molar da mistura e a velocidade de difusão do H2O, temos como referência a velocidade média mássica da mistura. Bom, que é média também aqui, pessoal. É uma velocidade média, tá bom, pessoal? Então, pessoal, a velocidade média molar da mistura e a fração mássica da mistura. Então, vamos lá. Então, pessoal, nesse exercício aqui, para a velocidade média molar, temos que usar a fração molar, que já temos aqui, ó, 5%, 20%, 4% e 71%. E temos que calcular a velocidade média, para a velocidade média mássica, temos que ter a fração mássica. Né? Pessoal, para essas informações, é o mesmo do exercício 2 da aula 20 aqui, ó. Então, vou aproveitar esse quadro aqui, ó, pessoal. Aqui, ó. As informações são as mesmas aqui, ó. Ok. Então, são as mesmas informações aqui. Ok? Então, essa é a fração molar. 5%, 20%, 4% e 71%. E aqui já são as frações mássicas, né, que calculamos no exercício 2 da aula 20. Ok? Então, por exemplo, para o H2O, eu tenho uma fração molar de 20% e a fração mássica de 13,91%. Tá bom, pessoal? Então, para a velocidade média molar, é a fração molar. Para a velocidade média mássica, é a fração mássica aqui. Tá bom, pessoal? Ok? Então, vamos aqui. Daí. Só aplicar a fórmula aqui, né, pessoal? Então, são está pedindo a velocidade média molar. Pessoal, essa mistura, né, tem como espécies o CO, o H2O, o O2 e o N2, né? Então, pessoal, basta pegar a fração molar de cada um, 0,05, pegar a velocidade de cada espécie aqui, ó. Então, por exemplo, a velocidade aqui, vou até criar aqui uma coluna a mais aqui, pessoal. Aqui. Uma coluna maior aqui. Aqui é a velocidade de cada um aqui. Então, velocidade centímetros por segundo. Então, do CO é 10, do H2O é 19, do N2 é 11 e do
10, 19, perdão, 13. 13 é do O2 aqui, ó. É 13. E 11 é do N2 aqui, ó. Pessoal, aqui é facinho aqui, ó, pessoal. É só pegar, ó. 5%, né? 0,05 vezes 10 aqui, ó. 10 mais do H2O é 20%, 0,20 vezes a velocidade do H2O é 19, mais 4% do O2, a velocidade do O2 é 13, mais 71% do N2 e a velocidade do N2 é 11. Ok? Então, bem facinho aqui, pessoal. Então, aqui, calculando tudo aqui, pessoal. Deu 12,63 centímetros por segundo. Ok, pessoal? Então, é a velocidade média molar da mistura. Né? O item A aqui, né, pessoal? Item A. Agora vamos para a velocidade média máxima da mistura aqui. Eu vou trocar, pessoal, a fração molar pela fração mássica. Então, pessoal, a fração mássica aqui do CO é 5,41%. Então, 0,05 por aqui, vezes a velocidade do CO, que é 10 centímetros por segundo aqui, ó. Eu troquei aqui, pessoal, né? A velocidade do CO é 10 centímetros, né, por segundo. A fração molar é 5%. E a fração mássica é 5,41% aqui, ó. Okay? Então, analogamente, o que eu vou fazer aqui para o H2O aqui, ó, é 0,13 vezes a velocidade do H2O, que é 19 aqui. Mais a fração mássica do O2 é 0,04. 0,5 aqui. Vezes o O2 é 13 aqui. Mais do N2, que é 0,768 vezes 11 aqui. Então, aqui, pessoal, a velocidade aqui do média mássica. Resolvendo aqui. É 12,15. Então, pessoal, vamos calcular agora a velocidade de difusão do O2 em relação à velocidade média molar da mistura aqui, ó. Em relação a esse aqui. Né? Então, vai ficar aqui. Ok? Então, pessoal, basta subtrair, né, a velocidade do O2 em relação à velocidade molar média aqui da mistura aqui, ó. Bem facinho aqui, pessoal. Então, esse valor aqui, ó, que é o item C aqui. C. E a velocidade de difusão do H2O,
que é 19, tendo como referência a velocidade média máxima da mistura aqui, ó, os 12,15 aqui. Então, estamos calculando as velocidades de difusão de cada espécie em relação à velocidade média molar ou mássica, tá bom? Aqui, ó. Ó, é o item B, que é a velocidade de difusão do H2O, que é 19, em relação à velocidade média mássica da mistura, que é 12,15, né? Aqui era a velocidade média molar da mistura, 12,63 aqui. Ok, pessoal? E, finalmente, pessoal, vamos para o último exercício, que é o exercício 2 da aula 21. Então, diclorometano é um ingrediente comum em decapantes de tintas. Então, além de causar irritações, pode ser absorvido pela pele. Então, deve-se usar luvas de proteção de borracha butílica de 4 milímetros de espessura quando manipular esse decapante. Então, qual o fluxo de diclorometano? Através da luva, tá bom? Então, a luva, ela está aí protegendo as mãos, né? E ela tem 4 milímetros de espessura. Tá? Então, foram dados os coeficientes de difusão da borracha butílica, 1,1 vezes 10 a menos 10 metros quadrados por segundo, e as concentrações superficiais, né? O 1 e o 2, né? Ok, pessoal? Então, lembrando que a transferência de massa ocorre da maior concentração para a menor concentração. Ok, pessoal? Vou pegar aqui o exercício aqui. Então, o Rho1 é maior que o Rho2, né? Então, essa região aqui, né? Essa massa vai ser transferida aqui por esse gradiente de concentração. Pessoal, aqui é só aplicar uma fórmula bem simples, essa fórmula aqui, pessoal. Só aplicar a fórmula aqui. Do fluxo, tá bom? Essa formulinha aqui. Então, esse é o coeficiente de difusão da borracha, né? Essa variação da concentração mássica e essa espessura aqui, tá bom? Que no caso é 4 milímetros aqui, ó. É só aplicar essa expressão aqui, pessoal, não tem uma mera aplicação de fórmula aqui, né, pessoal? Aqui, ó. Essa é a concentração da borracha butílica, 1,1 vezes 10 a menos 10 metros quadrados por segundo, vezes a variação da concentração mássica, né? Dividido pela espessura aqui, ó. Tem que passar para metros, né? Aqui. O fluxo aqui. Tem esse valor aqui, pessoal. Aqui. De 1,155 vezes 10 a menos 5 quilograma por metro quadrado vezes segundo aqui. Então, esse é o fluxo, né? Que é transferido, né, pela borracha aqui, né, pela luva, tá bom? Então, temos aí essa substância, né, penetrando nas mãos, né, por esse fluxo aqui, ó, tá bom? Sendo que isso aqui seria a luva, né, a espessura da luva, que é 4 milímetros aqui, ó, de espessura, a alta concentração e a menor concentração que vai para as mãos aqui, tá bom, pessoal? Então, temos essa transferência aqui, né, de fluxo aqui, né, de massa, perdão. Ok, então, olha lá, 2,21. Esses exercícios aqui estou deixando aqui passar para PDF, né, e deixar disponibilizado aqui
junto com essa aula aqui, tá bom, pessoal? Ok? Interrompendo aqui. Então, pessoal, assim encerramos, né, a disciplina de transferência de calor, né? Então, vimos aí, né, os fenômenos aí de transferência de calor por condução, por convecção, por radiação, né? E vimos também, né, agora nessa última aula, a transferência de massa, né? Então, só resgatando que a transferência de calor ocorre pelos gradientes de temperatura, né? Então, o sistema de maior temperatura migra o calor, né? Esse calor é migrado do sistema de maior temperatura para o sistema de menor temperatura. Já a transferência de massa ocorre pelo gradiente de concentrações. Então, uma região de maior concentração e uma região de menor concentração. Então, há essa migração, né? Aí, entre as regiões, né? Ok? Então, assim encerramos aí a disciplina de transferência de calor, né? Então, vimos também, né, outros assuntos, como a espessura crítica de isolamentos, vimos também aletas, e vimos também trocadores de calor, vimos também o regime transitório, a radiação, né? E agora estamos aí concluindo com a transferência de massa, tá bom, pessoal? Então, espero que tenham aí assimilado o conteúdo, né? É um conteúdo muito importante aí para a formação do engenheiro. Tá bom, pessoal? Então, essa aula ela foi gravada, os alunos poderão aí acessar a qualquer momento, né? Também vou deixar aqui no tópico dessa aula, né, um fórum, para que vocês aí possam tirar as dúvidas. Tá bom, pessoal? Então, obrigado a todos, né? Espero ter contribuído aí para a formação de vocês. Um abraço a todos, até mais.